Um conceito com o qual muitos alunos têm problema quando começam a estudar letras e linguística é o conceito de imagem acústica de Saussure. Duas coisas costumam acontecer muito frequentemente quando os alunos começam a estudar as dicotomias de Saussure e se deparam com a expressão imagem acústica. A primeira coisa é que muitos alunos não entendem o conceito que essa expressão representa, percebem que não entendem, têm plena consciência disso, mas paciência, eles simplesmente sobrevivem a essa parte do curso, sabendo que sempre vão ter algum problema com essa ideia. A segunda coisa que pode acontecer é pior ainda. Muitos alunos se deparam com esse conceito, não entendem, mas acham que entenderam. Eles têm plena convicção de que entenderam aquele conceito e avançam pelo curso mantendo essa compreensão equivocada de imagem acústica e muitas vezes até repassando essa interpretação equivocada. Há muita gente que ensina esse conceito de forma equivocada, errada, por causa disso. Vocês podem encontrar inclusive materiais na internet em que as pessoas explicam de modo equivocado, de modo errado esse conceito. Nesse vídeo nós vamos desfazer essa confusão. Antes de mais nada, nós precisamos repassar o que é o signo linguístico. Vocês já devem saber que, na visão de Saussure sobre a linguagem, esta possui duas facetas diferentes. A primeira é o sistema linguístico abstrato, que é compartilhado pela comunidade, e que ele denomina de langue ou língua. A outra faceta é o uso desse sistema nas situações cotidianas e aleatórias de comunicação, que ele denomina de parole ou de fala. O sistema linguístico, segundo Saussure, é justamente um sistema de signos. Ele é composto por vários signos e esses signos mantêm várias relações entre si. A descrição do sistema linguístico é então a descrição de todo o conjunto dos signos e de como eles estão organizados e relacionados entre si. Para começar a fazer isso, a gente tem que pelo menos entender qual é a natureza do signo linguístico. E Saussure aponta que a maioria das pessoas considera que o signo linguístico é apenas o aspecto material das palavras. Ou seja, a ideia de que o signo linguístico é apenas a forma escrita da palavra, quando a pessoa não tem alguma noção de linguística, ou a forma sonora da palavra. E esse é o signo linguístico inteiro, de acordo com muitas pessoas. A visão de Saussure vai contra isso, e ele diz que não, o signo linguístico não é uma coisa unitária, não é uma coisa formada apenas por um tipo de elemento, mas é algo formado pela união indissociável entre duas coisas, entre dois elementos distintos, que ele diz que é a imagem acústica e o conceito. A imagem acústica do signo e o conceito que o signo representa, como na ilustração que está na tela, que é retirada do livro de Saussure. Nesse momento, quando os alunos se deparam com essa expressão imagem acústica, eles imaginam automaticamente que essa imagem é de fato uma imagem no sentido visual da palavra. Uma espécie de figura, ou fotografia, ou desenho mental do objeto referido. Ou seja, se estivermos ilustrando o signo linguístico com a palavra árvore ou com a palavra cachorro, os alunos automaticamente imaginam que a imagem acústica é uma imagem do cachorro ou a imagem da árvore. É um desenho, uma figura mental, visual da árvore ou do cachorro. E isso atrapalha completamente o raciocínio, porque não é isso que a imagem acústica representa na visão de Saussure. E para piorar a situação, muitas vezes o aluno se depara com uma outra representação retirada do livro de Saussure, que é essa que está na tela, que tem exatamente um desenhozinho de uma árvore. Aqui o signo linguístico que ele está tentando representar é a palavra arbor, que significa árvore, e ele coloca um desenhozinho de uma árvore para ilustrar uma das partes do signo linguístico. O aluno que já associou a imagem acústica com
uma imagem visual do objeto, se confunde completamente nesse momento. E aí eu tenho que dizer para vocês, não é isso. Imagem acústica não é um desenho na sua cabeça de um objeto. Inclusive porque há signos linguísticos que não representam objetos. A palavra amor não representa um objeto visual. Então, a imagem acústica não vai ser um desenho, uma imagem visual. Essa confusão acontece porque os alunos focam bastante na primeira parte da expressão imagem acústica. Eles focam em imagem. E a primeira interpretação que a gente tem para imagem em português é imagem visual. Vocês devem até achar estranho eu falar de imagem visual como se houvesse imagens que não são visuais. Mas existem outros usos da palavra imagem se referindo a coisas que não são exatamente uma imagem visual. A chave para a gente se desfazer dessa confusão é focar na segunda parte da expressão. É focar em acústica. A imagem acústica é uma imagem acústica, ou seja, é uma imagem da acústica da palavra. É uma imagem das propriedades sonoras da palavra. Para ficar mais claro ainda, a gente pode trocar a palavra imagem pela palavra representação. Então, imagem acústica é uma representação acústica da palavra. É uma representação das propriedades sonoras da palavra. Ou seja, signo linguístico, na verdade, no fundo, é uma união de som e conceito. É isso que as línguas vocais utilizam, som e conceito. Só que Saussure chama a atenção de que o som mesmo, o barulho, a maneira como as palavras soam, é um elemento material, é um elemento concreto, é um elemento físico que resulta de movimentos corporais e de movimento dos átomos do ar. Ora, o sistema linguístico é um sistema abstrato, ele não é um sistema material e concreto. Aquilo que é material, aquilo que é concreto é o ato específico de usar a língua em um determinado momento, é o ato da fala. Então, Saussure aponta que o signo linguístico não é constituído pelo barulho, pelo som, mas por uma representação abstrata desse som. Saussure chega a usar a expressão a impressão psíquica desse som, o que faz totalmente sentido se a língua é um sistema abstrato. Então, quando vocês pensarem em imagem acústica, esqueçam completamente a ideia de que existe um desenho ou alguma coisa do tipo associado. Imagem acústica é simplesmente uma representação das propriedades sonoras do signo. E essa representação das propriedades sonoras do signo não aponta diretamente para o referente, não aponta diretamente para as coisas no mundo que aquela palavra significa. Ou seja, a imagem acústica da palavra cachorro não está ligada diretamente aos cachorros, mas está ligada a uma representação abstrata, conceitual, que simboliza os cachorros, que é o conceito. Sabendo disso, a gente pode voltar para aquelas representações que Saussure utiliza para o signo linguístico arrabol e notar que aquela imagem de uma árvore que ele desenha não é a imagem acústica. Comparem essas duas ilustrações na tela. Numa ilustração, nós temos arbor na parte de baixo e árvore, entre aspas, na parte de cima. Na outra ilustração, nós temos arbor na parte de baixo e o desenho de uma árvore na parte de cima. A parte de cima não é para representar a imagem acústica, é para representar o conceito. Por isso é que ele coloca a árvore entre aspas, porque ele não está agora representando a palavra árvore, mas tentando representar o conceito árvore. Só que ele não se comprometeu exatamente de como era a representação do conceito na mente das pessoas e no sistema linguístico exatamente. Então ele usa uma ilustração alternativa e ele coloca o desenho de uma árvore como uma tentativa de representar o conceito. Então, nesta representação, o desenho da árvore não representa a imagem acústica, porque a imagem acústica é a representação sonora. Ele está aí para representar o conceito, para representar a representação conceitual do referente, que talvez seja visual para elementos visuais, para elementos que a gente vê, e não deve ser visual para elementos como amor, medo, etc. Porque não existe um desenho que nós associamos com essas coisas. Dito isso, é preciso apontar que o próprio Saussure não fica feliz com essa expressão imagem acústica. Porque, como ele disse, a maioria das pessoas acha
que o signo linguístico é apenas o som, é apenas a parte sonora. Então, mesmo se a gente usar a imagem acústica para expressar a representação do som, ainda assim existe a possibilidade de se achar que o signo linguístico é apenas a imagem acústica, é apenas a representação sonora, e não a união entre representação sonora e representação conceitual. Por causa disso, ele propõe que, ao invés de usar o termo imagem acústica e o termo conceito, os linguistas usem os termos significante e significado. Significante para a imagem acústica, ou seja, significante é a parte que significa, a parte que possui significado, e o significado é o conceito. Ele diz que o fato de que essas duas expressões comecem com sig, o mesmo sig que há em signo linguístico, talvez fique mais claro para as pessoas que ambas são subpartes do signo. Ou seja, que o signo não é nem apenas o significante, nem apenas o significado, mas é os dois. Em outros vídeos a gente pode falar sobre outras questões associadas ao signo linguístico, como, por exemplo, a arbitrariedade do signo, a questão da mutabilidade ou da imutabilidade do signo, e a gente também pode falar sobre uma questão interessante que é a seguinte: será que esses conceitos podem ser aplicados às línguas de sinais? Já que as línguas de sinais são línguas que não são sonoras, como é que a gente vai aplicar um conceito como imagem acústica às línguas de sinais? A gente pode falar sobre isso em outro vídeo. Por hoje é só, e Deus abençoe vocês.